Falar sobre reforço escolar. A gente sabe que nem toda criança consegue, né, o resultado desejado só com a escola e é preciso aí esse plus na educação dos nossos estudantes. O reforço escolar é super indicado, mas como a gente pode identificar o reforço escolar adequado para as necessidades daquela criança, Mário Flávio? Como eu estava citando no bloco anterior, cada criança tem uma cabeça, cada criança não. E como eu estava citando no bloco anterior, tem criança que funciona se deixar lá o tempo todo, tem criança que só funciona por 1 ou 2 horinhas, enfim. Vamos chamar Patriota Júnior ao vivo. Então, Patriota, primeiro a gente pergunta como identificar que uma criança realmente está precisando do reforço escolar. Só a nota é suficiente? Bom dia. Oi, Renata, bom dia para você, bom dia, Mário Flávio, e a todos que estão acompanhando o Manhã Cidade. Nós viemos aqui até o reforço, eu quero mais para a gente entender essa situação, né? Como vocês falaram aí, cada criança é um caso específico. Sobre esse assunto, nós vamos conversar aqui com a Rafaela Barguete, que é neuropsicopedagoga, coordenadora geral aqui do reforço Eu Quero Mais. Rafaela, bom dia, bem-vinda à Rádio Cidade, né? Uma dúvida que é muito comum entre os pais, né? Quando o reforço escolar ele passa a ser necessário? Olá a todos, um bom dia. A gente tem uma ideia na nossa cabeça que o reforço escolar ele deve ser visto apenas como um local onde se faz as atividades. Só que temos que tirar essa ideia da cabeça porque o reforço escolar ele é muito além disso. O reforço escolar ele é indicado para todas as pessoas, principalmente para aquelas que têm maior dificuldade em algumas matérias. Então a gente tem que notar essa dificuldade da criança e trabalhar nela em cima das suas dificuldades. O reforço ele auxilia em quais aspectos? Ele auxilia em relação às notas, correto, em relação às atividades e também em relação à interação da criança com outras crianças, porque também é muito importante dizer que as crianças elas aprendem quando estão junto de outras crianças. Por isso que o reforço ele é tão importante, o reforço coletivo, porque as crianças aprendem também por imitação, ver o coleguinha fazendo, quer fazer. Então, nesses casos, é muito indicado que o reforço seja começado quanto antes. Hoje em dia, muita coisa é feita de forma remota, né? A educação à distância, muita coisa aí no ambiente virtual. No reforço escolar, esse formato também é indicado ou não? Não, o formato EAD ele não é indicado para as crianças na base do reforço, porque a criança ela já não tem muita paciência de assistir aulas em formato online. E muitas vezes ela tem deficiências, ela tem algumas dúvidas que elas só são sanadas presencialmente com o professor de lado, ensinando e mostrando como é que se deve fazer determinadas atividades. No reforço, o conteúdo costuma ser passado até de forma mais individualizada, né? Que na sala de aula não é tão possível assim. Também benefício, né? Correto. É por isso que a gente indica o reforço, porque numa escola, de maneira geral, um professor com uma sala de 40 alunos, ele não consegue identificar quais as crianças que estão tendo mais ou menos dificuldade. E no reforço de forma individualizada, sim, a gente consegue identificar todas as dificuldades, consegue trabalhar em cima delas. Alguns pais batem um martelo ali para botar o filho no reforço quando as notas estão baixas. As notas podem ser um principal indicativo, mas nem sempre o único, né, Rafaela? Correto, a gente tem essa experiência de no final do ano sempre ter justamente quando as notas estão baixas, os pais querem que melhore de uma hora para outra, para que seja recuperado o que não foi durante o ano. E o indicado é que a gente comece o reforço logo quando começa o ano letivo mesmo, para que tenha esse acompanhamento durante todo o ano e os alunos mantenham sempre uma nota boa e não apenas na última unidade. Como administrar ali os horários, né, dos filhos, escola, reforço, tempo livre, qual a orientação para os pais? Bom, é muito importante que a criança tenha horário e tenha sua disciplina. Tenha o seu horário de estudar, tenha o seu horário de brincar, tenha o seu horário com a própria família, que é importante ter esse horário em social com a família. Então, a criança ela deve ter um cronograma feito pelos próprios pais, onde os pais vão indicar qual é o melhor horário para estudar e qual é o melhor horário para brincar, saber fazer essa divisão. E os pais são partes importantíssimas, né, nesse processo de aprendizagem, também no reforço escolar. Correto. Eu sempre digo que a escola, ela trabalha juntamente com o reforço e os pais. Então, é uma tríade que todos devem estar interligados. Não pode haver pontas soltas e assim a gente consegue observar muito bem o desenvolvimento de cada criança. Perfeito, obrigado pelas informações. Conversamos aqui com a Rafaela Barguete, que é neuropsicopedagoga, coordenadora geral aqui do reforço Eu Quero Mais, né, trazendo para a gente essas orientações, o momento certo de procurar aí um reforço escolar.
Eu volto com vocês. Valeu, Patriota. Obrigado, né? Um abraço aí pro pessoal do